bom número pra decorar. Vai dar certo sim, vai dar certo sim. Preciso me chamar doutora hoje, de novo, no terceiro. Que processo. Eu dei uma olhada feia pra ti no segundo, eu pensei, eu vou ser uma... Não vou ser uma... Eu vi aqui DRA, mas eu li DRE, pensei que estamos discutindo a relação, sei lá o que Deve ser DRP, discutindo relação política. Sem doutora. Tá bom. Cadê a doutora Nayane? Ela fica brava. Antônio. Aqui, Bruno. Vou deixar ele mais Esse bem, bem de frente aqui. Na verdade, de frente. Na verdade, de frente. Tá de lado. Isso, assim. Isso, tá. Isso. E assim. Não. E aí não bate, né? Sim. Sim. Tá. Microfones fechados, iniciando gravação. Charles. Sejam bem-vindos ao podcast A Lista. O podcast é onde é que nós queremos trazer para vocês, eleitores, nesse ano das eleições aí, 2024, os melhores candidatos possíveis, que nós acreditamos podem realmente fazer diferença aqui em Santa Rosa para todos os cidadãos. Então, novamente, sempre presente, Nayane. Boa noite, Charles. Não te chamei de doutora para você não ficar brava comigo. Thiago, tu sempre está presente também. Também, boa noite. E o nosso convidado agora dessa noite é o Bruno Fachin. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Sou o Bruno Fachin, candidato a vereador pelo MDB, número 15.000. Quero agradecer o espaço, a oportunidade e dar os parabéns também pelo instrumento, né, que estão realizando aqui. É uma forma de fortalecer a democracia, né? Muito legal, Bruno. O Thiago até cutucou tua mão. Não bate. Vou pedir pra você não bater no microfone. Senão vai parecer mais uma batucada que nós temos na escola de samba. O que em outro momento a gente pode fazer música bem tranquila aí. Não, mas só pra lembrar, não tem problema, mas realmente no microfone vai pegar. Bruno, nos conte quem você é, nos conte um pouquinho da tua história, teu currículo, tua formação, nos conte um pouquinho. Bom, eu sou o Bruno Fachin, tenho 42 anos, sou natural daqui de Santa Rosa, amo essa cidade, gosto muito dela, sempre quero ver ela cada vez melhor, né, o bordão, e sempre trabalhei muito para ela ser uma cidade melhor mesmo, né. Eu tenho duas formações, o Thiago sabe. Eu sou arquiteto, né? Fiz uma primeira formação de arquitetura e urbanismo e depois acabei também fazendo uma outra formação de odontologia, né? Então eu digo que eu sou um dos poucos arquitistas do Brasil, né? E isso é bom porque dá uma visão ampla de vários setores até da nossa sociedade e tudo mais, como que as coisas um pouco funcionam, né? Em cada área, né? E quando eu me formei na primeira faculdade, eu retornei para Santa Rosa. Através de um grupo de pessoas, a gente conseguiu várias coisas aqui para a nossa cidade, né? Que hoje se materializaram, né? Como eu coloquei até no meu santo, no verso do santo, né? Eu participava do Cidade Interativa, que era um grupo de pessoas que já naquele tempo já se começava com redes sociais e tudo mais, então existia essa ideia da interatividade entre as pessoas, porque basicamente naquele tempo era jornal, né? Em que tempo? Só para o nosso ouvinte. 98 começou. 98, 2000, 2001. Aí agora, 2012, 2014, por ali, que meio que se extinguiu até o... Aposentou. Se aposentaram. Mas a gente ficou ali os seus belos 15 anos lutando por essa cidade,
correndo atrás de inovações para ela. E hoje a gente pode dizer que o Tapeporã é um presente que a gente deu para essa cidade. Foi foi uma luta árdua, né? Foi uma luta de 10 anos. Eu tenho aqui todo o material jornalístico, enfim, são 4 livros praticamente encadernados de toda a história, desde quando começou, que aquilo ali era uma aviação férrea, era um mato. Como diziam os antigos, isso aí era tudo mato, né? E a gente conseguiu materializar o Tapeporã através dessa junção de pessoas com o mesmo intuito. Que eu vejo que vocês também têm muito disso aqui no Novo, né? Vocês também têm essa garra, eu vejo, assim, de querer que uma cidade melhore, né? E então a gente conseguiu o TAP, a gente sempre brigou pelo prédio da antiga prefeitura, porque o prédio da antiga prefeitura é um símbolo da nossa cidade, ela foi o norteador do desenvolvimento para uma certa época e continua sendo continuará sendo um norteador do nosso desenvolvimento. Aqui a gente tem que criar dentro do urbanismo, o Thiago, quem sabe já ouviu falar na Jane Jacobs, a urbanista que eu gosto muito dela, né? E a gente tem que criar um organismo vivo dentro das cidades, né? Então a gente tem que valorizar mais as coisas que moldaram a nossa cidade, né? Então eu fiz a proposta do escritório coletivo lá no prédio da antiga prefeitura, porque um dos meus sonhos, né, é ver aquele prédio ter vida, gente entrando e saindo e tudo mais, né? É um norteador para o centro da cidade. Assim como a gente sonhou, e hoje está ali o TAP construído, a gente também quer com que esse símbolo também se torne uma referência para a nossa cidade, né? Depois a gente brigou um termo, né? A gente pleiteou, a gente descobriu na época que o poder público gastava muito em aluguéis e tudo mais, e o prédio do antigo fórum, podia ser utilizado para abarcar esses setores, e hoje é um prédio que é utilizado e o poder público... O centro de serviços, né? Isso, e hoje é um prédio que a prefeitura a prefeitura, o poder público, enfim, né? Economiza um bom recurso de cada cidadão pagante de impostos, né? Então, essas inovações que a gente trouxe, né? Na área cultural também. Essa eu até não me envolvi muito do Santa Rosa Mostra Gramado, mas também foi via Cidade Interativa que se começou a ideia do Santa Rosa Mostra Gramado. Mas enfim, é isso que a minha candidatura é para mostrar que se uma pessoa quer participar da sociedade, ela pode participar da sociedade e se engajar e conseguir as coisas. Isso é possível, sim. Legal, Bruno. Tu falou aí do Cidade Interativa. Eu acho que boa parte das pessoas não faz a mínima ideia o que foi, né? Já que tu mencionou que já se aposentou, né? O que foi o Cidade Interativa? Conte um pouquinho o que foi então o Cidade Interativa, que você mencionou várias vezes agora, e qual era o objetivo do Cidade Interativa? Bem rapidamente, só para as pessoas saberem do que se trata. O Cidade Interativa era uma OCIP, era uma entidade. Começou como ONG, né? Aí depois teve uma lei, enfim, se foi transformado em OCIP. Era uma entidade não partidária, era uma entidade de engajamento civil, toda a pluralidade política existia ali, tá? Desde da direita até a extrema esquerda. Então todo mundo ia ali, conversava e dialogava e dava a sua opinião, tá? A liberdade de expressão ali era uma coisa primordial, independente da pessoa não querer aquela ideia, a pessoa ia lá e falava, né? Como dizia o Voltaire, né? Eu defenderei até a morte. Posso não concordar, mas eu defenderei até a morte. O teu direito de falar. E a gente então discutia uma cidade melhor, né? E um falava aqui, outro falava ali, e a gente ia filtrando e dizia,
Eu acho que se saíram ideias então para a cidade, né? E daí a gente formou, tinha todo o grupo de pessoas e tudo mais, né? E a gente pleiteava então essas melhorias, né? O primeiro carro-chefe foi o TAP, né? Sim. E a gente pleiteava, a gente como é que eu posso dizer? A gente juntava forças, cada um na sua área de trabalho, eu como arquiteto, outro como advogado, outro como jornalista, outro como... Juntava forças para pleitear uma cidade melhor. Perfeito. Era uma Câmara de Vereadores extraoficial. Era uma cidade interativa. Hoje é mais ou menos como se fosse uma rede social. Sim. Um espaço de debate onde é que as várias ideias podiam ser apresentadas, né? Isso. Mas sem depender do poder público. Perfeito, Entendeu? perfeito. Lamentável que se aposentaram. Lamentável, né? Aliás, a gente acredita que iniciativas desse tipo, claro, aí é obviamente mais, pelo que eu entendo, mais pelo desenvolvimento. Não se aposentou. Tá? Não é que se só aposentou. Só mudou de lugar. Não, é que tem gente que se muda. Claro. Tem gente que... As Temos coisas que estar adormecido, pode acordar um dia, entendeu? Então isso Bruno, eu vou aproveitando aí o gancho, curiosidade, você falando aí de urbanismo e tudo mais, você conhece o site Caos Planejado? Caos Planejado, não. Não. Eu tinha aqui a esperança que ele ia falar, sim, conheço e não sei o que. Sugiro você conhecer o site. Tem ideias muito boas sobre a questão de planejamento de cidade, uma visão muito bacana lá. Aliás, eu já mencionei, eu não lembro o nome do Santa Rosense, que faz artigos lá. Eu tenho anotado isso, eu encontrei ele uma vez na ABB, ele mora na Espanha, e ele estava aqui e ele falou, não, Caos Planejado, e eu conhecia já o site, fiquei maravilhado que um Santa Rosense escrevia artigos lá, né, e eu ainda não consegui pegar o nome dele, mas eu sei que ele tem umas entrevistas lá. Fica a indicação para você olhar, é um conteúdo muito bacana, mas eu vou passar para Nayane, e eu não vou chamar ela de doutora, para ela não ficar brava comigo, mas ela tem já a primeira pergunta aí para fazer. Lembrar-me-ei, Charles. Bruno, vamos lá. É até curioso quando a gente vê áreas tão distintas de formação e, na verdade, com uma atuação política. E eu não deixo de dizer que você já tem uma atuação política, porque a política ela é feita por cidadãos. E é isso que a gente briga todo dia, né? É um dos objetivos da lista, que a gente mostre, igual você está mostrando para todo mundo, que a gente deve participar, não só pode, mas que a gente deve participar, trazendo ideias, fomentando o debate. E nós defendemos uma diversidade dentro da Câmara de Vereadores, porque nós acreditamos que essa diversidade ela vai complementar, cada um com o seu conhecimento, que era o que vocês faziam no Cidade Interativa, e isso vai trazer propostas que realmente sejam efetivas e necessárias para o município. Eu já consigo identificar que você já estava na política, mas por que você já concorreu alguma outra vez, ou por que agora colocar o seu nome à disposição para um cargo de vereador? Na realidade, eu sempre tive uma atividade de bastidor, né? Eu ficava mais atrás das câmeras e não mostrava muito o rosto, né? Eu fazia anteprojetos para o TAP, a gente ia nas reuniões com associações de bairro para mostrar a ideia, enfim, mas eu sempre era o cara que explicava, né? Eu não era o rapaz que necessariamente pleiteava, né? Aí eu tenho um colega meu que é do Cidade Interativa e ele me convidou. Ele disse, Bruno, o que tu acha de ser candidato a vereador e tudo mais? Eu disse, olha, sabe que esse dia até estava pensando nisso. Acordei pensando você vereador, você candidato. Aí ele me convidou, eu conversei em casa, enfim, com os familiares e tudo mais. Eles gostaram da ideia. Você já era afiliado? Sim, do MDB sim. E eles gostaram da ideia. E eu disse, mas então vamos
vamos melhorar essa cidade, né? Vamos vestir a camisa literalmente e vamos tentar melhorar um pouco mais essa cidade, né? Já que a ONG tá mais adormecida, né? Quem sabe então via política partidária, então quem sabe continuar pleiteando inspirado nesse convite, então que eu tive, né? E que eu tô aqui para. E a minha pergunta é justamente porque nós somos da mesma geração aqui, todos nós. E como motivar mais pessoas jovens a vir para a política? Porque eu sou muito do bastidor. Eu sempre gostei de política, mas eu nunca imaginava, eu vou lá e vou colocar meu nome à disposição. Até porque eu acho que é um passo muito corajoso isso. Talvez eu nunca tive essa coragem. Eu fiquei solteiro também, depois que eu disse eu vou ser candidato. Eu fui ficando solteiro. Pois é, não vamos desanimar, nem todo mundo fica solteiro, né? Mas... Por isso as pessoas não entram na política. Mas... Como... Eu tô pensando, será que foi por isso que eu retirei minha candidatura? Senão eu ia perder meu marido, né? Não, mas acho que não. Brincadeira. Mas como incentivar mais jovens a sair dos bastidores e vir para a política? Porque a gente vem de uma geração, nós estávamos falando isso antes, que nós aprendemos, talvez você não me corrija se foi diferente, que bom, mas eu sempre, nunca vou me envolver, a política é suja, a política é corrupta, não é, o que tu quer fazer lá, quer ser mais um desses que estão lá? Então, apesar de ser um projeto apartidário, nós somos 3 filiados ao Partido Novo, mas o projeto não é do partido. Mas o que me incomodou foi uma frase do Partido Novo, que tem, inclusive, a camiseta, que é saia da indignação para ação. E eu era uma indignada no sofá, né? Eu era aquela indignada que, tá errado, vou continuar aqui sentado comendo, né? E então, como trazer mais gente jovem e mudar, criar uma geração nova também, porque trazer a nossa geração para a política, mas também a gente pensar nas crianças que estão hoje, mudar esse pensamento de que a política é ruim, suja, enfim. Eu acho que é através do exemplo, né? Meu pai é o Faquin, não sei se vocês conhecem o médico. Quem nunca mostrou as amígdalas para ele? Então, assim, eu até sou suspeito para falar, né? Porque eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, né? As reuniões do Cidade Interativa, 70% delas eram nos fundos da casa dele, né? Então, eu via isso acontecendo, né? Mas, assim, a melhor forma de mostrar para as outras pessoas que é possível é pelo exemplo. Tu vai lá, faz, convida, mostra, e eles se engajam e acabam indo junto, acabam participando. É o exemplo. Eu concordo plenamente com essa frase, porque é exatamente isso. Uma visão errada que as pessoas têm, e eu já tive isso, eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso, é de que não é possível fazer diferença. As pessoas olham para a política e pensam, não adianta, a gente vai lá e não vai conseguir. E eu, no meu caso, a minha grande virada de chave no meu pensamento em relação à política, que fez com que eu me envolvesse, era vendo pessoas que estavam fazendo a diferença. E aí sim, me caiu a ficha, é possível. É possível. Eu já citei isso em outros momentos. No meu caso foi que em 2018 os deputados estaduais eleitos pelo Novo eram apenas dois entre 55, e uma vez eu acompanhando eles, o que eles estavam fazendo, era possível fazer diferença entre 55 lá dentro. Então, o exemplo, para mim, foi a diferença. E eu acredito realmente isso que tu mencionou assim. E por isso, um dos motivos de eu também estar me envolvendo na política é exatamente mostrar para as outras pessoas de que é possível. Se eu vou ter mandato ou não vou ter mandato, são outros 500, mas a questão de mostrar para as pessoas, não, vale a pena lutar, vale a pena tentar e sim mostrar que é diferente. Então eu concordo plenamente com o que o Bruno falou. A gente muda aqui. A cidade participando. Isso Muda aí, mesmo. Isso aí. E eu acredito até, pensando antes, que nem essa questão da participação do Bruno, tu falou assim, quando te convidaram, tu falou que, isso já me passou pela cabeça. E passou pela tua cabeça porque tu já tinha um envolvimento em fazer uma coisa. Por isso que passou. Porque você já tinha virado a chave de que, não, é possível fazer diferente.
Né? Então é muito bacana isso, muito bacana. Muito legal mesmo. Bom, Bruno, então dando andamento assim, uma pergunta que eu tenho feito recorrentemente e que é uma das propostas que a gente tem feito aqui como a lista é a seguinte: como tu vê a Câmara de Vereadores hoje e a atuação dela? Provavelmente tu é indignado com a Câmara porque tu colocou teu nome à disposição realmente para propor mudanças. Então, como tu vê a atuação da Câmara hoje? Qual a tua opinião sobre a atuação dela de maneira geral, assim, e como você faria diferença lá dentro eleito? Eu acho que a ideia que a gente tem hoje de poder público vai cair cada vez mais em desuso. Né? Claro, a gente está falando de uma eleição municipal, enfim, mas em qualquer esfera do setor público, a ideia de público, Câmara de Vereadores, Câmara de, enfim, o que for, eu acho que daqui uns 20, 30 anos isso vai estar um pouco... É a grande batalha do momento hoje, né? As pessoas estão começando a ter voz, as pessoas estão começando a ter opinião, as pessoas estão começando a se expressar, que mais ou menos é o... Tendo meios para isso? Ou seja, existem mais meios que no caso... Isso, que do que tu ficar no fundo numa casa... discutindo entre amigos. O alcance é muito maior hoje. O alcance é muito maior hoje. Então, assim, eu acho que a sociedade, ela não vai ser na nossa geração, quem sabe vai demorar umas 2 gerações, mas ela está se reinventando. Ela está se reinventando e o mundo vai ser um pouco diferente daqui umas 2 gerações, acredito eu. Tá? Eu vejo um pouco de desconexão. Assim, se tu pedir para mim o que tu acha da Câmara, enfim. Eu, caminhando aí, indo nos bairros, enfim, conversando um pouco com as pessoas, eu vejo assim que tudo que é centralizado, que sai de uma cabeça e cai para uma pessoa obedecer, em geral, não funciona muito bem, né? Então eu vejo um pouco de que essa ideia centralizada de tu propor algo via poder público dentro lá, as pessoas não estão muito participando dessa discussão. Tu vê uma crise da estrutura do Estado, então. Isso, exatamente. Então eu acho que o Estado vai ter que acabar uma hora dessas criando meios de renovar a proximidade com a realidade mesmo. Eu acho que existe um pouco de desconexão, porque tu vai ver... Não, eu acho que tá e a gente tem que começar a criar mais ferramentas para se aproximar, né? Senão vira uma coisa quase que monótona até. O pessoal de vez em quando nem sabe o que está acontecendo, enfim, né? Não sabe nem quem são os vereadores. É uma alienação, né? Uma alienação do... E a gente tem que fazer isso mais na discussão de cada pessoa, né? Isso está na cidade sendo discutida, né? Por isso que eu digo, tem uma cidade viva, né? Tem uma cidade onde as coisas realmente aconteçam, né? Uma conscientização e o teu pessoas, diferencial lá dentro que tu propõe em termos práticos, assim, de atuação, que isso se poderia, no caso, se encaminhar. Tu tem alguma ideia já disso? Eu acho que vai muito da conversa com as pessoas, né? De tu fazer isso que eu estou fazendo hoje aqui, participando da explanação aqui com vocês, se comunicando com cada cidadão, escutando cada pessoa. Eu não sou o candidato, se tu ler aqui no meu santinho, eu sou o candidato do seu mandato. Eu não vou propor muita coisa, eu vou propor aquilo que eu acredito. Mas tu pode me propor o que tu acredita, tu pode me propor o que tu acredita, tu pode me propor o que eu acredito. A gente tem que ser interativo. E daí a gente, então, eu só vou ser a voz que vou transmitir aquela mensagem para dentro do plenário, né? Mas assim, a gente tem que conversar mais, a população tem que ser mais ouvida. Eu sou o candidato do seu mandato. Eu quero que as pessoas participem mais. Então... Perfeito. É muito interessante essa linha de realmente buscar o que as pessoas querem trazer.
Mas, obviamente, que você tem os teus valores, você tem a tua linha de pensamento, e a gente sempre vai aprendendo mais quando conversa com outras pessoas, é importante para o crescimento também, né? Ninguém sabe tudo, né? Então, com certeza, quando vem informações, mas eu tenho certeza que você tem uma linha de pensamento. Para entender um pouquinho melhor, você está afiliado ao MDB, que nacionalmente é um partido de centro. No Rio Grande do Sul, sim, é um partido de direita. Não vou nem tanto entrar nessa questão do partido MDB, mas eu quero saber, o Bruno, como é que você se enxerga politicamente? Você deve saber que a lista, por exemplo, nós acreditamos numa pluralidade, mas por opções de critérios de como está hoje a questão política brasileira, um critério de eliminação era de que fosse dos partidos de esquerda brasileira, e aqui, na verdade, os de extrema esquerda, né? PT, PCdoB, e a gente incluiu nisso também o PDT. No meu entender, por exemplo, o PSDB é um partido centro-esquerda, por ser social-democrata. Mas a gente sabe que também no Brasil muitas vezes tomou postura mais à direita, por N motivos, né? Mas eu queria saber, Bruno, como é que você se enxerga politicamente, um pouquinho ideologicamente, a tua filosofia política? Onde é que está o Bruno? Eu sou uma pessoa que acredita no mercado. Eu acho que a democracia não é só a gente votar em alguém. A democracia não é só campanha eleitoral e pedir voto. A democracia é muito mais do que isso. A democracia, basicamente, ela é uma expressão até do próprio capitalismo, né? Eu não defendo Estado grande. Eu prefiro um Estado cada vez menor, inclusive. Até estava comentando, né, das duas visões que eu tenho, um pouco da visão da saúde e a visão da construção civil, enfim. Na construção civil existe toda essa noção de mercado, os insumos, orçamento e tudo mais, né? Na saúde existe uma visão mais humanista, né, do acolher, do atender, da saúde pública e tudo mais, né? E eu vou te dizer que dentro dos setores, as que mais funcionam são as que o livre mercado é mais pujante, né? Então, eu defendo um mercado que ele se autorregule. E eu estava falando da democracia, que a democracia ela não é só o ato de votar, é o ato paralelo até ao capitalismo, né? Então, assim, não adianta de nada tu, por exemplo, tu pode escolher o que tu vai fazer com o teu dinheiro, né? Tu precisa fazer sei lá, comprar uma televisão, tá? É um ato democrático tu escolher onde é que tu vai comprar a tua televisão, por que tu comprou a tua televisão em tal lugar. Isso, democracia e capitalismo andam juntos, são paralelos, né? Então eu sou uma pessoa que acredita mais no livre mercado e na decisão de cada pessoa. É cada pessoa livremente como um indivíduo que vai fazer a sociedade melhorar. Até porque esse é um debate que a gente precisa lá dentro. Até porque a democracia, e muitas vezes o pessoal associa os países socialistas a extrema pobreza, e não é isso, mas eu tive experiência de contato. Meu irmão chegou aí para Cuba um período e as pessoas tinham dinheiro para comprar, mas elas não podiam comprar porque não tinha liberdade. Ou o produto estava em falta. Ou o produto estava em falta. Mas você não tem essa escolha, essa liberdade. Então, a democracia realmente está ligada muito ao capitalismo, né? E ao teu direito de escolher, além de onde, como, quando, eu posso comprar, eu quero comprar. Né? Tu não precisa, mas é a tua liberdade. Você tem que saber aonde aplicar, né? E isso é básico. É básico. E nós ainda somos... Só que no Brasil a gente ainda não... Nós ainda somos um Estado democrático. Mas a gente precisa do impeachment do Alexandre de Moraes para continuar. Né? Nesse sentido. Eu tinha até me perdi porque eu tinha até uma pergunta.
que eu ia fazer. Deixa eu perguntar, Bruno, para você. Muito interessante a questão da cidade interativa e me chamou a atenção isso, porque vocês discutiam problemas que vocês enxergavam na vida de vocês, como adolescentes, eu acredito, na época, pré-adultos. Tinha gente de 2000 ali, 2000 nós já batíamos eu era o 20 guri da poucos, turma, né? eu era o guri da turma. Tu falou em 98. 98, você tinha 16 anos. Eu era o guri da turma. Aí eu fui estudar fora, voltei em 2005, aí fiquei até 2011 em Santa Rosa, e desde 2011 eu fui a Passo Fundo. Aí voltei em 2016. E agora estou direto aí. Mas vocês discutiam problemas que vocês enxergavam no cotidiano, ou seja, da família, da vivência de vocês como adolescentes, adultos, então, no início de uma vida, né? Hoje, qual o maior problema, se você tivesse que apontar um em Santa Rosa? Você vai ser o candidato do meu mandato, do nosso mandato. A gente vai levar demandas, mas você como cidadão, o que você enxerga hoje e você acha que precisa um olhar mais cuidadoso em Santa Rosa? Eu acho que Santa Rosa precisa de lideranças novas. Eu acho que Santa Rosa precisa ter como é que eu posso explicar? Santa Rosa, ela é uma cidade de um enorme potencial empreendedor. Eu acho que Santa Rosa, pela localização geográfica que a gente tem, pela dificuldade de se chegar, é um milagre a gente ter esse número de habitantes, essa pujança industrial, econômica, enfim. Santa Rosa era uma cidade que a gente não precisa ir longe para pegar exemplos, né? Dentro da nossa cidade mesmo, a gente tem exemplos aqui. Vou citar aqui a Operação Tatu. Se não fosse a Operação Tatu em Santa Rosa, em 1970, 80, Santa Rosa ia ser uma vilinha de 35 mil habitantes. Então, são essas coisas que me inspiram, sabe? Então, assim, a gente ter lideranças que criem essa renovação, e eu daí me coloco à disposição para ser uma liderança dessas que questiona e que propõe inovações. Eu acho que é o que Santa Rosa precisa hoje, né? Porque a gente tem que sair um pouco da obviedade, sabe? A gente tem que pensar fora da caixa, né? A gente tem que, como dizem, né? Pensar fora da caixa. A gente tem que criar inovações, né? Que de vez em quando te chamam até meio de doido, né? Mas que depois tu vê e a coisa acontece e funciona, né? Santa Rosa é uma cidade que tem um potencial empreendedor enorme. Santa Rosa é uma cidade que eu sou apaixonado por essa cidade, então, né? Mas não sou suspeito para falar. Mas a gente tem que continuar desatando a corda. Existem gargalos que podem ser melhorados ainda. Mas eu acho que desenvolvimento econômico é o principal para poder crescer mais. Não, ele falou liderança. Liderança. Santa Rosa precisa uma renovação da liderança, foi isso que ele disse. Perfeito. Isso para ti entra por uma reestruturação de formação intelectual? Que eu não falo só acadêmico, eu tô falando intelectual mesmo, não tô falando nem só acadêmica e nem só empreendedora, mas eu tô falando da questão intelectual mesmo. Tu acha que isso é importante? Sim, sempre a gente ter pessoas pensando diferente é o que cria pluralidade, né, de toda a sociedade. Mas eu digo assim, poder mesmo, sabe? Destravar certas correntes que podem ter na cidade, que existem, né? O sistema por dentro, né? Que eu acho que tem coisas que podem ser, sim, melhoradas, né? E se esse sistema for mais desenvolvido, a cidade destrava, né? Tanto economicamente, como urbanisticamente, como... Santa Rosa, eu até falo quando
teve a convenção do partido, eu fiz um breve discurso e eu disse: Santa Rosa é a pérola do Noroeste, né? E a gente tem que continuar lutando para que ela seja cada vez mais a pérola do Noroeste, né? Então, assim, quem tiver vontade de fazer, se junte que a gente vai fazer. Acho muito interessante o que o Bruno falou, essa questão de liderança. Para mim, eu achei muito interessante enxergar, assim como a necessidade de Santa Rosa, uma renovação de liderança. E aqui, claro, a gente não quer apontar dedos e tudo mais. Santa Rosa tem crescido, e eu até acho assim que com muitas pessoas que têm um legado na cidade, que já fizeram muito por Santa Rosa, que Santa Rosa chegou até onde é que está, e realmente precisa haver uma renovação contínua nisso aí. Precisa chegar em pessoas mais novas e tem que ter a troca de experiências, receber o que teve de bom lá e levar uma continuidade, né? E eu gostei também que o Bruno ele tocou na questão de que Santa Rosa é a pérola do Noroeste, você disse, né? E eu cheguei em 94 em Santa Rosa, e Santa Rosa tinha 54 mil habitantes, talvez um a mais, um a menos, mas era nessa faixa, né? E Santa Rosa patinou por um bom tempo, nos anos 90. Aliás, os inícios dos anos 2000, Santa Rosa estava dando sinais de que iria ir para trás. E era um momento que a gente quase saiu de Santa Rosa, né? E não, a gente insistiu, ficamos aqui e de repente Santa Rosa deu uma crescida. Deixou para trás Santo Ângelo, que não tenho dúvida que realmente quando cheguei em 94, Santo Ângelo era aqui e Santa Rosa estava lá embaixo, né? E hoje, no meu entender, isso inverteu isso completamente, né? Então, que nem tu falou, e tem tantas dificuldades logísticas, tem tantas... Na verdade, a gente está numa região aqui que meio contramão. Eu acho que no Rio Grande do Sul tem lugares piores, mas realmente não, né, a gente está longe da capital, a gente não tem acessibilidade, mas não é nesse caso, né? Mas tipo assim, logística é ruim para cá. Eu às vezes eu fico maravilhado como nós temos na região, então a ACO e a John Deere produzindo aqui, tendo que levar maquinário muito longe e não tendo ferrovias trazendo matéria-prima ainda, né? Produzindo aqui e mandando produto para longe. E a preço competitivo. Exatamente. E eu penso isso aí a qualquer momento eles podem deslocar essa produção. Mas se a gente tiver uma cidade com mais qualidade de vida, as coisas eles se estimulam o empreendedorismo. Imagina que tu é um empresário. Sei lá, cidade X está te convidando para tu colocar a tua empresa, cidade Y está te convidando para tu colocar a tua empresa, e Santa Rosa está te convidando para tu colocar a tua empresa. Aí tu vai visitar lá cidade X, não tem área verde, não tem qualidade de vida, não tem esgoto, não tem tudo, um trânsito engarrafado, não tem muita... É feio. Aspas, tá? Não é agradável. Não é agradável. Arquiteto é fácil falar que é feio, né? Assim, não, mas eu tenho a impressão quando eu cheguei em algumas cidades. Não é nem questão de como é que eu posso dizer, de econômico, quando... Sim, subsídios econômicos. Não é nem isso. É questão de tu, como empresário, falar assim: mas eu não vou botar meus funcionários a morar lá, eu vou botar a morar aqui. É muito melhor. Tu, como empresário, enfim, quando for visitar a tua empresa, tu não precisa morar na cidade. Uma empresa já de maior porte, o empresário vai chegar e ele vai gostar de vir aqui, né? Então, assim, se a gente organizar a nossa cidade, a cidade sim, ela vira uma pérola e isso atrai desenvolvimento econômico, isso atrai gente, isso atrai empreendedorismo. Por mais que a cidade tenha os seus problemas, que não tem como, né? Geografia é geografia. Sim. Né? Mas ela é longe mesmo. Mas existem formas de tu estimular esse gargalo. Eu tenho falado com muitos amigos, eu sou da TI, né? E os programadores,
quem trabalha com TI, tem acontecido um fenômeno, um tempo atrás que acontecia assim. O pessoal das cidades maiores ofereciam mais salário, então o pessoal do interior ia para Floripa, não sei o que, ia para qualquer lugar porque pagava muito melhor. Tá acontecendo um movimento contrário atualmente. Exatamente. Querendo ou não, a pandemia fez isso, né? O home office, ele especialmente para o meu setor, ele aumentou essa possibilidade que muitos que trabalham na TI, que estavam morando em Porto Alegre, não sei o que, começaram a reavaliar onde eles querem morar. Continuam trabalhando para a mesma empresa, mas estão reavaliando. Eu tenho alguns amigos, e não é só um, não são dois, são vários amigos que hoje retornaram. Um amigo meu voltou da Alemanha para morar em Santa Rosa. Tem um amigo meu que veio de Porto Alegre para Santa Rosa porque querem criar os filhos deles aqui. E eu sempre digo, no momento que a gente consegue fazer isso, com que as pessoas realmente retornem aqui, esse tipo de funcionário, mão de obra, é um ótimo sinal que quando esses estão retornando, porque eles podem escolher. Eles podem escolher em qual cidade vão. É diferente Agora, se Santa Rosa não tivesse um TAP, se Santa Rosa não estivesse bem cuidado, não iam querer. Entendeu? Claro, tem vários fatores, né? Que são, às vezes, família, a questão de segurança que não pode piorar. Aliás, perto de casa teve esse assassinato, essa tragédia aí. Então não pode piorar, né? E, novamente, né? Não é porque alguns estão retornando para Santa Rosa que Santa Rosa pode se descuidar. Porque exatamente conversando com esses meus amigos, né? Eles novamente colocam, tem coisa que Santa Rosa precisa se mexer, porque assim como vieram, eles têm a liberdade de mudar muito rápido, né? Uhum. Então eu sempre digo assim, Santa Rosa precisa se tornar a cidade que as pessoas não só tenham oportunidade de emprego aqui, mas que realmente queiram vir criar os seus filhos aqui. E para isso são vários fatores. A cidade tem que ser bonita, tem que ter educação de qualidade, tem que ter emprego, obviamente, tem que ter logística, tem que ser fácil de entrar e sair da cidade, no sentido de tu... eu preciso estar amanhã em São Paulo. Moradia. Precisa ser fácil. Né? Moradia, questão de trânsito. E isso aí é uma coisa que realmente eu sonho com isso, de que, tipo assim, Santa Rosa realmente vire referência nisso, de que as pessoas, eu quero morar em Santa Rosa. Isso. E é possível. Tem que trabalhar, tem que fazer um planejamento, possível. Né? E eu acho que está num caminho bom, mas a gente precisa a gente não pode relaxar. A gente não pode relaxar. Tu falou da TI, por exemplo, né? Eu sempre comento ali do prédio da antiga prefeitura, né? Dentro da proposta do escritório compartilhado. Eu me imagino, eu gostaria, por exemplo, de me acordar de manhã e ir para um escritório compartilhado, um coworking, né? E interagir com as pessoas. Por mais que o teu trabalho seja um trabalho isolado, solitário, enfim, aí tu vai lá, sim, tu interage. Na TI, tu falou em TI, eu me lembrei, porque TI de vez em quando tem muito disso, o cara ficar programando lá. Sim. Aí tu pode ir lá, tu tem um bom espaço, tu tem um bom ambiente, tu tem colegas, tu conhece pessoas, tu conversa, tu faz amizades, tu troca ideias, quem sabe até sai negócio, quem sabe até sai uma empresa nova, sai alguma coisa. Então, assim, Santa Rosa tem esse potencial. Só que a gente não pode deixar as coisas paradas. Estou te dando esse exemplo porque um potencial é esse, fazer um escritório compartilhado no prédio da antiga prefeitura que está lá parado. Entendeu? Porque, enfim... E não teria custo nenhum. Entendeu? É só querer fazer. Só que aí que eu digo, essa liderança nova que precisa para fazer essas coisas se movimentarem. E aí era um questionamento que eu não sei se eu cheguei a fazer, mas para mim, e quando tu falou o termo desconexão, ele para mim fez total sentido, porque para mim a mente e o pensamento da Câmara hoje, ele é desconectado, desatualizado também com a sociedade que já está inserida, que já tem uma série de necessidades. E aqui vai a pergunta que eu quero fazer para ti. Falamos antes em Santa Rosa, 100 mil habitantes. Agora, como urbanista, como arquiteto, agora dentro da tua área,
O que tu vê que Santa Rosa precisa ter e como ela precisa ser pensada para ter 100 mil habitantes? Eu acho que Santa Rosa é uma cidade que, se tu olhar no mapa dela, tu vai ver que ela se desenvolveu ao redor da aviação férrea, né? É uma cidade que implantaram a aviação férrea e ela foi se desenvolvendo ao longo dela, né? Tanto é que eu até propus a rua, ligando ali, tu tá vindo ali em direção ao quartel, tu tá vindo ali do bairro Central, tu vem em direção ao quartel e existe passava ali os trilhos, né? E é só abrir aquela rua e tu já cai lá é um eixo a mais, é uma terceira via para resolver aquele gargalo ali da rótula ali do Nacional. Não é nem do Nacional, a outra. Sim, tá para entrar nas Demoleia, eu acho que é o nome. E aquilo ali vira um gargalo de tanto carro que para ali para, né? Então, assim, vamos fazer uma rua aqui do lado, vamos fazer uma paralela. Por quê? Porque se tu olhar no mapa, tu vai ver que Santa Rosa é uma cidade que se desenvolveu ao longo da aviação férrea, né? Eu acho que o desenvolvimento urbanístico da cidade pode melhorar bastante, tá? Eu acho que isso também passa por novas rotas também de transporte coletivo, né? Eu também tenho a proposta de começar a discussão com o aterramento de fios e cabos elétricos, né? Que isso é uma coisa que, além de atrair um possível morador de fora que vai chegar aqui e se sentir num lugar agradável, ele vai ver que tem uma coisa diferente, ele vai ver que tem uma coisa que, mas não tá certo, eu vou em todas as cidades e Santa Rosa eu fico, ele não se dá conta, mas quando ele vê, ele vai, é os fios que são enterrados. Eu digo isso porque Gramado é uma cidade assim, todo mundo adora ir para Gramado. A revitalização da Rio Branco, as nossas avenidas revitalizadas, Expedicionário, Rio Branco e Borges, faria um diferencial total na cidade para mim. Então, ia mudar a cidade de perna pro ar. Então, aí vai vir esse empreendedor de fora, vai vir esse possível morador de fora, vai vir as pessoas daqui mesmo, que querem se sentir num lugar melhor, e vão olhar aquilo e vão dizer, mas aqui é diferente, aqui as coisas realmente estão mais organizadas, né? Fizeram isso em Marau. Em Marau, enterrar os fios e a população adorou. Um exemplo que... Eu vi uma crítica essa semana a Campos do Jordão, que é uma cidade totalmente turística, e fizeram um post nas redes exatamente sobre... que é uma área que eu não olho, não é... Eu não volto meu olhar tanto para isso, né? Mas me chamou a atenção porque eu vi esse post de uma pessoa muito influente, assim, político, inclusive, e ele disse, é um absurdo que nós não temos governantes que olhem para esse emaranhado de fios, e ele postou... numa cidade turística, e não pense em enterrar. Aí tu pega uma Expedicionário Weber. Vamos dizer que a gente enterre os fios. A gente pode criar uma pista a mais de trânsito, a gente pode colocar árvore numa cidade quente que faz 48 graus no verão, a gente pode fazer uma alameda ali, com árvore fechada, com área de sombra, para o pessoal poder caminhar e correr no tap, enfim, aproveitar a cidade melhor. Tem tanta coisa que essa cidade tem potencial de fazer, que é só o cara sonhar. Tá. Se tu sonhar... Eu quero entrar nessa parte aqui, porque é tipo assim, enterrar fios pra mim é um sonho, tá? Eu morei 10 anos na Alemanha, Bruno, e eu não lembro de fio, não lembro de fio. Lembro no fio, cara, que é isso? Não lembro, era tudo embaixo, tudo enterrado, né? Mas... querendo ou não, eu já fui um pouquinho, eu sei em vários lugares que tem, eu acho que até em Foz do Iguaçu fizeram um bairro novo alguns anos atrás, que também foi tudo enterrado, né? E uma questão é que eu também vi que o custo é alto. E esse é um problema que trava no Brasil para enterrar efetivamente o fio. Eu não lembro se foi em Porto Alegre ou em São Paulo, mas a projeção de 1 quilômetro de enterramento de fiação seria tipo equivalente a R$1 milhão. Eu não lembro em qual das cidades, mas eu tinha visto, né? E sim, se foi levantado de que exatamente... e aqui novamente eu digo, para mim é um sonho
né? E eu concordo plenamente de que a cidade se transforma. Obviamente que não dá para fazer toda a cidade de uma vez, mas se você pegar algumas áreas, eu acho que talvez é uma solução. Mas numa situação onde é que o cidadão já paga tanto imposto como no Brasil, e aonde os nossos serviços, os retornos são tão deficientes, o investimento para enterrar fios não seria tipo assim, é importante, mas não é uma urgência. Não sei se tu tá me entendendo. Porque eu quando eu olhei para essa parte, eu enxerguei esse dilema, que seria uma coisa que eu acho fantástico, mas eu não sei se é exatamente a primeira urgência. E claro, isso são coisas que devem ser discutidas, devem ser avaliadas, porque eu também concordo que por exemplo, a gente revitalizar a Rio Branco pode dar muito retorno para a cidade, né? Mas eu quero exatamente jogar isso um pouquinho para ti, para tu falar um pouquinho, até mesmo, eu não sei qual seria o custo em Santa Rosa, que nem Porto Alegre, obviamente que é mais caro fazer do que em Santa Rosa. Eu acho que ainda é um momento bom de começar a fazer isso. O que tu pode falar nisso aí? É viável ou é algo que a gente estaria botando muito dinheiro e perdendo? Nem tanto o céu e nem tanto a terra. A gente tem que também ser pragmático e realista, né? Ninguém tá falando em enterrar todos os fios da cidade inteira, né? Sim. Eu acho que é importante falar isso para as pessoas, né? Eu falo no sentido de fazer um projeto piloto, mostrar como que fica o antes e o depois, o que pode acontecer, e a cidade então se modificar e as pessoas perceberem essa modificação. Quando tu começar a ver que as pessoas estão percebendo, tu vai ver que eles vão pedir mais, tá? Independente do valor, eles vão pedir mais. Fora isso, é caro. Eu também não acho tão absurdo de valor comparado com a benesse que isso te dá. Uma empresa que vai vir se instalar, um turista que vai vir de um lugar mais distante para conhecer Santa Rosa e vai gostar do que está vendo e vai acabar voltando, vai acabar comprando uma passagem de avião de Santa Rosa a Porto Alegre, enfim, Santo Ângelo, Porto Alegre, se deslocando de carro para cá, enfim, e essa cidade começa a ter mais atrativo. O que é o valor investido se a gente pode baixar até a temperatura da cidade com mais arborização, né? No aspecto ambiental hoje em dia, né, que está tudo cada vez mais quente. O que é esse custo dentro da diluição do trânsito que isso também pode proporcionar, aumentando o tamanho das vias públicas e tudo mais? Tudo é caro nessa vida, mas eu acho que é uma coisa que dá para apostar. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar a cidade a se desenvolver não só no aspecto urbanístico, mas também no aspecto econômico. Não parece, mas ele puxa o outro lado também. Ele puxa empreendedorismo, ele puxa empresário, ele puxa empresas, ele puxa bem-estar, ele puxa desenvolvimento. Perfeito, Bruno. Eu gostei muito da forma que tu respondeu, porque é exatamente isso que a gente busca em vereadores, que não somente pensam em vamos aterrar os fios, porque essa visão de tipo assim, vamos fazer uma coisa é muito fácil. Isso aí qualquer candidato que não entende nada faz, promete tudo, né? Mas você fez uma avaliação além de que eu espero realmente de um vereador, de que faça realmente a avaliação. O custo, retorno é viável? Vamos começar com um projeto piloto? Isso aí é que eu espero realmente de alguém que esteja na Câmara, faça no dia a dia com todas as questões que vêm. Então, de certa forma, a minha pergunta ela foi provocativa, ela foi exatamente para ver o teu retorno em cima disso. Eu fico muito feliz, porque é exatamente isso que eu espero, eu creio que os outros dois também, que a gente espera realmente que faça essa avaliação. Porque é que nem aquela história, né? Um viaduto no Trevo do Porco é maravilhoso. Ninguém tem dúvida que soluciona problemas.
viabilidade é outros 500. Talvez um dia vai ter. Eu creio que hoje ainda um viaduto lá não é viável, né? Pode ser que outras pessoas pensem diferente. Talvez até me convençam numa hora, né? Mas muito, muito boa a tua resposta, eu gostei muito, né? Bom, eu fiquei curioso com uma proposta tua sobre habitação, uma proposta habitacional que eu não consegui ver ela toda. Eu gostaria que tu explanasse sobre ela, que eu entendi meio como uma parceria público-privada com o próprio cidadão. Se eu entendi ela certo, eu gostaria que tu explanasse ela aqui, porque a questão de habitação, eu acho que ela entra dentro dessa questão do desenvolvimento da cidade, e eu acho que ela quebra um paradigma, porque ela é bem... Ela é diferente do que eu já tinha visto. Então eu queria que tu falasse a respeito dela. Essa foi uma proposta que nasceu conversando com as pessoas mais humildes dos bairros e tudo mais. A prefeitura faz as casas, enfim, e de vez em quando, por mais que a prefeitura faça casas, eu vi que existem realidades ainda bem, por mais que exista Minha Casa Minha Vida, por mais que exista, enfim, crédito disso, crédito daquilo, um cara me falou assim, eu não quero ir morar em tal lugar. E o cara morava humildemente, ele morava, né, uma casa bem humilde mesmo, né? E ele disse assim, olha, Bruno, eu não quero ir morar lá naquele conjunto de 500 casas. Não porque a casa é ruim. Não é isso. Não é isso. A minha filha mora aqui em cima. Círculo social. O mercadinho é aqui perto. O meu neto vem me visitar. Ele é ali que ele mora. Ele não mora lá. Ainda mais pessoas, né, com mais idade e tudo mais. Com uma história de realmente morar naquele local, né? Então, assim, existem públicos e públicos. Tem gente que a prefeitura, enfim, o poder público faz um conjunto de casas em X lugar e as pessoas não se importam. Vão lá, não tem problema nenhum. E é válido, não estou questionando. Mas tem pessoas que eles preferem ficar, mesmo que seja um local mais humilde, mas eles não querem sair dali, né? Então, pensa daqui, pensa dali, discute, vê, conversa. Todo o problema da construção é o financiamento. Basicamente, construção civil é o financiamento, né? Então, nós tínhamos que dar um jeito de criar formas dessa pessoa ter subsídio e conseguir ficar ali, né? Então, como que tu poderia fazer? Se uma pessoa quer se mudar, o que tu faz? Tu vende a tua casa que tu mora, tu vende o teu terreninho que tu tem, enfim, e coloca no BRIC e procura um apartamento e compra, né? Só que a pessoa quer ficar ali, então, porque ela tem essa relação de vizinhança, ela tem essa relação de proximidade com os entes que ela gosta, dos entes queridos dela, e não quer ir morar para longe, né? Então, se criou essa proposta de fazer então esse consórcio de moradias, enfim, que as pessoas podem então, através da regularização fundiária, que muitas vezes nem tem regularização fundiária, né? Então a pessoa mora ali numa região que nem regularizada é, né? E por isso não investem também no local. Por isso também não investem, então a pessoa regulariza, essa regularização vai dar um valor, existe, ela se cria valor daí quando tu regulariza aquilo ali, agora é uma propriedade. Né, a propriedade da dignidade, da autoestima, e daí então, em comum acordo, pessoas daquele mesmo bairro, então a gente faz uma doação de, enfim, X lotes, para pegar um ou dois desses lotes para nós fazer então um pequeno condomínio e nós morarmos melhor numa região, na mesma região que a gente vive, e a gente não precisa ir para longe, né? É uma sugestão, uma proposta que eu tenho, e eu acho que ajudaria muito. Não vai resolver, porque a pessoa igual ainda vai precisar de algum tipo de financiamento, alguma coisa, né? Mas eu acho que já ajuda bastante, já é um bom começo para as pessoas não precisarem se mudar para longe, se mudarem para uma região muito distante e sair daquele convívio que elas têm. Bom, eu achei interessante. Muito interessante mesmo. Eu pessoalmente, eu tenho uma crítica em relação às moradias populares,
Que nem você mencionou, não que elas não tenham uma função ou que tipo assim, não tem um público que seja muito útil. Mas o que eu tenho enxergado, especialmente assim, se avaliar uma área onde é que são feitos, sei lá, 500 apartamentos, por exemplo, Santa Rosa, 500 apartamentos, cria praticamente um bairro novo, né? E em cidades maiores a gente vê muito maior. São Paulo são lugares gigantescos. Em Porto Alegre, se tu passa para Canoas, tu vê uma área muito grande lá que eu até não sei, mas me parece que é moradia popular. E no meu entender, essas áreas assim, elas causam problemas sociais. Porque vamos pegar aqui. Tu tira pessoas que não têm lugares para morar, mas estão, de certa forma, às vezes acomodadas junto com pais, junto com avós, estão morando várias famílias junto, né? E daí... Santa Rosa é uma cidade que, se tu parar para ver, isso é uma curiosidade. Tu comentou que quando chegou em Santa Rosa tinha 50 mil habitantes, em 1990, hoje a gente está com 78, 79, né? Mas do Minha Casa Minha Vida para agora, Santa Rosa meio que estacionou nos 70 mil e alguma coisa. Muito das casas do Minha Casa Minha Vida não são necessariamente de pessoas. Eu fiz bastante projeto nessa época para Minha Casa Minha Vida. Não são necessariamente projetos de habitação popular, né? Não, mas assim, não são necessariamente projetos de pessoas que vieram morar em Santa Rosa. Elas estavam morando. Elas moravam acampadas. Mudou o núcleo familiar. E acabou comprou o terreno e fazendo uma casa lá. Sim. A cidade em si não cresceu. A cidade ela só expandiu. Isso. Tem mais moradias, né? Mas, sim. Cresceu, mas não aumentou a população. Sim. Mas voltando nisso, então as pessoas moravam, então, por exemplo, junto com os pais, numa localização mais central, ou talvez não central, mas num bairro onde é que era próximo do trabalho, e de repente se cria num bairro afastado do centro, pelo menos, né? Se cria então um loteamento com moradias populares para uma grande quantidade de pessoas. Por que eu digo que isso gera um problema social? Porque você está tirando pessoas que já têm condições financeiras mais baixas, senão elas mesmas estariam adquirindo seus imóveis, certo? Em lugares que elas estariam escolhendo, né? E tu afasta elas dos locais de ensino, dos locais de muitas vezes de trabalho, e elas ficam mais à margem, literalmente, ficam à margem. A não ser que realmente alguém lá tenha um emprego lá próximo, mas a grande maioria vai ter que atravessar a cidade, vai ter que se deslocar muito. Isso gera um custo elevado para essas pessoas que já financeiramente, economicamente já não têm as mesmas condições muitas vezes. E ainda mais, uma coisa que sempre me vem à mente assim, é a educação dos nossos filhos. Ela vem pela diversidade. Eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 6 no início do ano, mas eu sei da minha educação, eu tenho que voltar da minha experiência, né, que foi na Alemanha, mas, por exemplo, eu convivi na minha turma, tinha mais da metade eram estrangeiros, mais da metade eram imigrantes da minha turma, e eu era considerado alemão porque eu tenho dupla cidadania, né? Então eu, brasileiro, era contado como sendo um alemão lá no meio. Mas a convivência com italianos, turcos, portugueses, essa convivência, ela dá um crescimento cultural muito grande para as pessoas. E trazendo isso para o cenário brasileiro, eu acredito que os nossos filhos não deve nem estar na escola, onde é que, por exemplo, a escola particular, eu acredito que no Brasil você isola as crianças e coloca só com um nível de conhecimento, e elas perdem a experiência de conviver com pessoas que têm que são de classe social mais baixa, e perdem essa oportunidade de conviver e aprender, e você tira especialmente das pessoas de classes sociais mais baixas de aprenderem quando convivem com crianças em classes sociais mais altas, né? Então, por exemplo, eu lembro muito bem que a gente sentava, eu tinha colegas que eram filhos de médicos, e obviamente que ali
quando visitava eles, né, o aprendizado era um. Quando eu ia com alguns imigrantes, era uma bagunça na família, mas também era um tipo de aprendizado, né? E eu acredito que quando se cria essas moradias populares, nós estamos isolando, sim, uma parte da população e privando as crianças de aprenderem mais. Por isso eu sou também um defensor do voucher em escolas particulares, de você realmente fazer essa integração, né? Além de outras formas de educação. Então, essa é uma crítica que eu tenho a essas moradias populares, que quando fica tudo aglomerado. Eu gostaria de ver. Até tu falou de voucher e uma coisa que eu escuto de vez em quando na rua é o pessoal diz assim: ah, mas tu é dentista também, Bruno, por que tu não faz proposta para saúde? Por que tu não faz proposta para educação? Né? Ah, legal tuas ideias, mas tu tá falando da cidade, né? Eu digo, sim, mas basicamente educação e saúde é óbvio que é importante, mas o voucher resolve. O Estado não precisa participar da escola. Eu gosto do Bruno. Eu gosto do Bruno. Essa coisa do controle estatal, não, vai ser o posto de saúde, vai ser a escola X, tudo de cima para baixo, centralizado, com aqueles caras ali. Enfim. Eu acho que a economia ia funcionar muito melhor. Eu estava falando antes em democracia e capitalismo que andam paralelos. Democracia não é eu querer colocar o meu filho ou num colégio público ou no particular. Não, democracia é eu querer colocar o meu filho no colégio que eu quero. Exato. Entendeu? E não é porque ele é público ou ele é particular, porque ele é de graça ou não. De graça não existe nada. Não existe nada de graça. Aquele colégio lá está sendo... Então, assim, né? Mas isso não é um papo para poder, necessariamente para poder público municipal, é o desenho de país mesmo, desenho de estado, né? Sim, sim. Eu acho que um voucher, ele resolve muita coisa. Então, assim, tu pega aquele voucher e tu escolhe onde é que tu quer matricular teu filho, dentro das várias escolas que existem, que não precisam ser necessariamente estatais. Exato. Né? Ensino público não precisa ser estatal. Não precisa. Saúde não precisa. Tu vê como cada vez eu me convenço mais dessa diversidade de formações que ela vem agregar, porque a gente trata sobre o mesmo assunto e a gente vem com visões bem diferentes. Porque esse olhar sobre a moradia, eu trago já um pouco da questão... Eu até achei que você iria falar isso, Charles. Quando tu começou a falar, o Charles vai falar o que eu ia falar, mas tá bom. De novo, eu pensei. Mas 10 anos policiando, fui policial durante 10 anos, patrulhando, eu sempre digo que o problema de moradia gera um problema social, porque nós temos lotes muito pequenos para poder gerar um grande número, e isso causava as ocorrências que nós tínhamos que atender. E a gente percebia que ela era pela proximidade, pela falta de privacidade, pela falta de intimidade, pela falta, né? E acabava gerando os conflitos sociais. Então, é tão amplo, cada assunto não é só sobre moradia, é sobre todos, é sobre educação, é sobre a convivência familiar, é sobre tudo. E daí eu friso de novo, né? Aquilo que eu tinha comentado ali da cidade interativa e dessa interação de conversar, interagir, dialogar para ver quais são todas as necessidades que realmente existem. A partir de hoje nós vamos criar a Confraria da Política Interativa. A CPI aqui nós vamos criar para poder ampliar esse debate. E daí o pessoal, voltando também, o pessoal me comenta, mas tu conversa muito sobre propostas de urbanismo e não necessariamente de educação, de saúde e tudo mais. Aí eu digo, sim, mas saúde e educação são importantes, como eu estava dizendo antes, mas tudo se resolve basicamente com voucher, e daí tu vai ter o teu ato democrático de escolher onde é que tu quer ser atendido, onde é que tu quer matricular teu filho. Agora, o urbanismo não tem como muito resolver. O urbanismo, ou tu interage politicamente para modificar a tua cidade, ou
ela se cria Ela de se uma cresce forma esparsa. sozinha. Se cria de uma forma esparsa e bagunçada, de forma entendeu? monstruosa. É aquilo que eu disse, né? Que como liberal clássico, né? Poucos investimentos estatais se justificam. A infraestrutura é uma delas por causa que ela realmente tem um custo muito elevado, né? Então é uma das poucas. Então realmente a infraestrutura, a cidade... A cidade, então assim, eu falei que eu tenho essas duas formações, né? E eu vejo as duas realidades. Uhum. E eu vejo que a saúde, a educação, enfim, a saúde, né? Que eu mais conheço. Se as pessoas tiverem mais informações e condições de usar um voucher, usar um direito deles, não precisa ter todo esse aparato paraestatal para as coisas acontecerem, né? Então, e o Estado menor ainda, o dinheiro ele não ele até dentro do sistema bancário, o dinheiro até pode estar em dois lugares, né? Mas basicamente o dinheiro é um produto escasso, né? Se tu diminuir o tamanho do Estado, vai sobrar mais dinheiro no bolso de todo mundo. E daí a pessoa que escolhe o que queira fazer, e daí é decisão dela, se ela, enfim, quer gastar bem ou quer gastar mal, né? Mas essa é uma ideia, essa cosmovisão, né, na cabeça das pessoas dentro do legislativo e da atuação política, para nós faz toda a diferença. Porque é o que a longo prazo, a médio prazo, vai surtir efeito. E eu para mim tenho como protagonismo, que é uma palavra que me chama a atenção, que a Câmara tem que retomar protagonismo, é justamente nesse lado, porque é ela que vai fazer pressão política no cara que na esfera de cima. Né? Nós chegamos nos vereadores, mas é o vereador que tem que chegar lá e chegar na barba do deputado. Aí, meu. Nós queremos pagar menos imposto. A população lá está sofrendo, seu Neilton. E aí é o cara ser macho mesmo, é o cara ter a vontade de fazer e não, é que nem eu falo, e não ficar, aí só tem palavrão para falar, né? Pode falar, depois ele bota um pi. Ai, queria botar um pi numa fala ali. Censurado por Alexandre Moraes. Ficar se humilhando de determinadas formas para conseguir recurso. E eu acho que quem tem que ter medo é de cima para baixo, e não de baixo para cima, né? O respeito tem que vir, porque é nessa esfera que eu acho que a reconquista sem violência, digamos, de uma reestruturação do Estado, vai acontecer por meio da... Eu acho que quem tem que brigar por um novo pacto federativo e uma nova redistribuição dos valores e tributos, né? É daqui para lá. Os prefeitos, os vereadores e as entidades, digamos, regionais, bancar o negócio e fazer pressão. É mais ou menos o que a gente estava conversando no início do papo aqui, né? Eu acredito que daqui... Mas isso não é a nível municipal, né? Isso daqui a 2 gerações o mundo vai ser bem... Não é nem só o Brasil, o mundo vai ser bem Mas se não diferente. começar o debate por aqui, vai não, começar mas por onde? justamente o debate. É justamente o debate iniciando que acaba criando essa modificação lá na frente. Né? Perfeito, Bruno. A gente está chegando no final do nosso podcast. E eu posso dizer assim que foi uma conversa muito, muito boa. Foi um prazer te conhecer, ver como é que você pensa, como é que você tá posicionado politicamente e como você poderia fazer diferença na Câmara. Foi muito bacana. Então a gente quer dar para você agora um tempinho que você olhe para essa Câmara e dá a tua mensagem final para aquelas pessoas que ainda não decidiram em quem votar. Então pode dar a tua mensagem final aí. Bom, depois de toda a explanação aqui da nossa reunião, eu quero deixar meu recado de que se vocês quiserem modificar a sua cidade, vocês conseguem. Se vocês têm um sonho, vocês podem correr atrás deles, vocês devem correr atrás deles, vocês devem participar. Eu posso ser o representante para que essas coisas aconteçam. Mas antes de eu ser o representante, eu quero entusiasmar cada pessoa, cada cidadão, cada santarrosense a
dá também a sua contribuição, sendo um vetor de criatividade, de desenvolvimento, de inovação nessa cidade. Quero ser o seu representante, mas antes de ser o seu representante, eu quero que você também se sinta convidado a participar da discussão. Sou Bruno Fachin, 15.000, o candidato do seu mandato. Perfeito, muito obrigado. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Bruno, obrigado. E vocês aí que estão assistindo até o final do podcast, não se esquecem de ativar o sininho para receber as notificações aí do nosso canal e sigam também o Instagram A Lista. Boa noite.